Boa noite, meu nome é William, eu represento a ALAN, Associação dos Autistas de Limeira. Sei que, como a doutora Carolina falou, o meu tempo é pequeno, perto da explanação do prefeito, mas eu gostaria de responder uma pergunta primeiro que o prefeito nos fez. O senhor não precisa procurar os 14 usuários, não, que usam as 14 passagens, não precisa pesquisa nenhuma, estão aqui. Nós, autistas, as mães acordam às 5 da manhã, fazem comida para os seus maridos, despertam suas crianças e usam 4 passagens para levar seus filhos à escola. Deixam seus filhos lá, pegam mais 4 para voltar para casa. Fazem seus afazeres, pegam mais 4 para buscar seu filho na escola. Depois disso, volta para casa, espera 40 minutos, recolhe a louça, coloca na pia, leva para a terapia, são mais 4 passagens. Depois, ela leva para uma outra terapia adicional, que todas essas deveriam ser dadas pelo município. Não precisa investigar, não precisa correr atrás de ninguém. Nós estamos aqui. Se alguém aqui, de alguma instituição, disse que alguém usa transporte público leviano, ele que seja responsável por que ele disse. E não venha nos culpar por aquilo que alguém disse, que alguém usa indevidamente. Porque não cabe no meu raciocínio que uma pessoa portadora de deficiência, à tarde, ela está sem fazer nada, ela vai pegar o seu filho, colocar dentro do ônibus e vai passear na praça. Essa é a minha indagação, essa é a minha indignação. Não entra na minha cabeça. Segundo, vou usar o próprio secretário Rodrigo. 67 mil passagens é o que vocês usam, é o que gasta. Divide-se isso por 30, divide isso por número de usuários. Vamos lá, deu 1, a prefeitura então está dando 2. Se alguém usasse de má fé nos passes, a média não seria 1, de maneira alguma. Ou tenho eu aqui a inteligência, me desculpe vocês, porque quem sou eu para poder debater com vocês? Me desculpe também, vou complementar. Me desculpe querer debater com vocês, pessoas que têm conhecimento de causa. Me desculpa, mas não entra na minha cabeça, de maneira alguma, que esse cidadão vá para o centro a pé e depois pega o transporte só para voltar se a média dá 1. Se nós formos analisar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que diz que 12% da população brasileira é deficiente, vamos trazer isso para a nossa realidade, vamos acreditar que Limeira tem 250 mil habitantes, vamos fazer isso para os nossos números, então nós teremos 30 mil deficientes. Todo mundo aqui sabe que deficiente, tá? É disso que nós estamos falando. Nós teríamos que ter 30 mil inscritos. Se temos 2 mil, é porque essas pessoas são honestas, primeiramente com a sua deficiência e depois com respeito ao dinheiro público. Qual a pergunta, por favor? Minha pergunta. Junto com a lei do PR, cai uma lei da nobre vereadora Érica Tanque. Minha preocupação é justamente essa. Quando o prefeito apresenta para esta casa a lei, ele faz uma justificativa. E nessa justificativa, ele cita que nós teremos uma lei de cunho social, do qual ele dá 2 passes. Tudo bem, limita o final de semana, todos nós sabemos. Vamos para no artigo 2, depois vamos para o artigo 3 da lei. Está tudo lá, já tem as emendas, não vamos discutir nisso. Eu não vou para a Constituição Brasileira, artigo 181, artigo 183, 227, 247. Não vou para a Lei Federal 10.048, William, não vou para a Lei Federal 10.093. Eu vou me manter na LBI, citado para Carolina Ponte, muito bem dito, 13.146. Eu quero dizer ao prefeito o seguinte, como é que o senhor me explica que lá na sua justificativa, o senhor disse que nós vamos ter acesso ao lazer. Do que adianta o cinema me dar uma cadeira cativa? Do que me adianta o teatro me dar uma cadeira cativa? Do que me adianta o esporte, por favor, o futebol William, me dar uma sua cadeira pergunta. cativa se eu não tenho um passe para o lazer no dia do domingo, do sábado, sendo que para o autista isso não é lazer, é inclusão, é terapêutico. Essa é a minha pergunta. William, obrigado pela sua pergunta, o que me permite esclarecer. Quando eu disse que tem deficiente que usa 14, eu não falei em momento nenhum que era algum autista ou que era algum atendido da PAI ou que era algum atendido de qualquer entidade. Então, eu não nomeei. Se o autista tem necessidade e justifica,
ele pode usar 20, 25, pode usar 30. É simples, é só uma regra, uma regrinha, e que não vai tirar ninguém muito da rotina, é só o trabalho de levar a justificativa que elas serão avaliadas e acatadas. Então é simples assim, eu não fiz nenhuma acusação, eu só fiz uma observação, que é um fato, é número, não é eu que invento, não é? Com relação a essa questão de médias que você fez, tem 2.300 inscritos ou cadastrados, mas nem todos usam. Quando a gente fala de média, média é média. Né? Oi? Então, uma parte dos deficientes, aí eles usam o cartão do idoso, né? O cadastramento do idoso, a lei do idoso. Então, só para complementar, a questão de média é média, é só uma referência. Eu não tenho esses números, mas vamos levantá-los. Quantos efetivamente dos 2.300 têm utilizado? Daí fica mais, esse número fica mais real, não é? É nesse sentido. Então, e voltar a insistir que nós estamos estabelecendo uma disciplina mínima, para que as pessoas que pagam o transporte coletivo não sejam sobrecarregadas. Eu respeito todos os argumentos, mas nós precisamos disciplinar, é só isso, é uma disciplina básica. Se for necessário ao longo do tempo fazer alterações, nós faremos. Isso aqui não é um envelope fechado, lacrado e acabado. Nós estamos aqui discutindo, já fizemos algumas aberturas justas. Poderemos, ao longo do processo, fazermos outras, mas nesse momento nós precisamos criar uma regrinha básica para a gente poder coibir os abusos. Agradeço a resposta do prefeito, vou reiterar, gostaria muito e tenho muito interesse na emenda que virá em relação à lei de 2013 da vereadora Érica Tanque. Tenho muito interesse nisso. Estive nessa casa aqui há 2 semanas atrás, William, ouvindo... por favor, vou encerrar. Estive nessa casa respeito aqui, com as perguntas que se encontram aqui. Vou fazer sim. Agradeço até a audiência pública, só acho que o tempo para a população é pouco, mas vou encerrar. Quero agradecer ao prefeito pela resposta, quero colocar o que a mãe aqui colocou. Essa regra, nós estamos há 2 anos sem neuro, não tem neuro na rede hoje não, de maneira alguma, e quero finalizar o que eu tenho... Nós já contratamos. Então, tá ótimo, vou confiar recentemente. Vou confiar na palavra do prefeito, porque sem laudo não tem como essas crianças fazerem nada, muito menos usar o ônibus. E vou terminar usando uma palavra do prefeito, e vou depois fazer um apelo à Casa Legislativa. Senhor prefeito, então crie regras, não punições. Esse é o meu pedido. A esta casa que debruçou sobre as leis, sobre os livros, sobre os jurídicos, eu vou pedir só uma coisinha. Vão para casa hoje, olhem nos olhos desses pais que estão aqui e vejam se vocês que têm tudo funcionando, se vocês são capazes de fazer todas as suas atividades que você tem no dia com 2 passes. Obrigada. Esqueçam as leis, esqueçam a Constituição Federal e vou fazer uma recomendação a vocês. Agora, William, nós temos mais 8 perguntas aqui. Perdão, mas eu não posso ir para cá sem dizer isso. Vou fazer esse apelo ao Legislativo. Ao votar essa lei, não observem a lei. Nesta casa, assistente social outro dia disse que a lei é fria. Alguém vai deixar de falar pela sua fala. A lei não é fria, a lei não é fria. O coração dos legisladores são frios. Vão para sua casa, leiam Mário Quintana, leiam Clarice Lispector, leiam Cora Coralina, William, por favor, e depois avaliem a lei. sua fala. Por favor, é um desrespeito com as outras pessoas que também querem falar. Obrigada, William. Presidente, eu preciso fazer uma complementação, se me permite. De maneira nenhuma existe punição. Regramento não é punição. Aqueles que... Vou falar de novo e vou repetir isso tantas vezes quantas forem necessárias, porque esse é o meu entendimento e eu acredito no que eu estou falando. E estou falando, olhando no olho de cada uma das pessoas que estão aqui, de cada um dos pais que estão aqui. Eu não tenho um filho deficiente, mas eu convivi e convivo com a deficiência há mais de 20 anos. Então eu sei dos problemas.
Então, a lei é um regramento, nós não estamos punindo nenhum que usa certinho. É um regramento, não é punição. Muito obrigada. Agora, a pergunta do senhor João. Sua pergunta também é dirigida para o senhor prefeito. Ele corrigiu aqui a pergunta. É devido à falta de integração que causa as 14 passagens? Talvez o Rodrigo possa me ajudar, mas não é por conta da falta de integração, porque a integração ela existe dentro do regramento que o contrato permite, né? Ela certamente será reavaliada no novo edital, com uma outra estrutura, mas hoje existe a integração dentro dos períodos que a pessoa tem para utilizar, né, as passagens ou o seu vale. Eu não saberia dizer especificamente se é por causa da integração, não, mas não é porque a integração está funcionando. É, exatamente. Posso só fazer uma colocação? De tudo que a gente está escutando, até seria interessante esclarecer que vários vereadores estiveram aqui, acho que há 15 dias atrás, né? Que nós se reunimos, que eu estive aqui presente. E houve... O debate que nós estamos tendo, ele está voltando na mesma situação, ou não mudou, continua no mesmo formato de 15 dias atrás, e o entendimento, houve algumas mudanças de lá para cá, que eu gostaria de deixar claro aí perante todo mundo. A questão das entidades, gente, já foi colocado, e nós já recebemos das entidades a relação da lista da necessidade de utilização, o qual foi passado integralmente junto à empresa. Então, aquela questão, necessita-se de 8 passagens, 10 passagens, 14 passagens, 20 passagens por dia, vai ser atendido. Nós não estamos limitando isso aí. Existe uma outra questão. As pessoas que já estão cadastradas no sistema, nós não estamos pedindo um novo cadastramento, não estamos pedindo uma nova documentação, nós não estamos solicitando nada referente a isso. Nós estamos solicitando o quê? Quem não faz parte de alguma entidade que somente demonstre a necessidade de mais do que 2 passagens por dia. Olha, eu faço um tratamento psicológico durante o dia e estudo à noite. É só demonstrar isso, leva o material da escola, entrega lá no sítio ou na secretaria e um comprovante do psicólogo que vai utilizar. Forma clara. A questão do final de semana já foi difundido aqui, já foi falado, a emenda dos vereadores, já foi acatada a emenda, está liberada a utilização para os finais de semana, 2 passagens. Então, é uma questão de entendimento. Não há uma limitação. Por quê? Porque todo mundo, e aí eu digo, a maioria sim, que está vinculada às entidades, já enviou a relação. E lá constou, ninguém questionou se é 6, se é 7, se é 8. De acordo com o que veio, foi colocado e foi acatado. Mas eu vou complementar. A questão do atestado médico de 90 dias, nós estamos dizendo assim, pro novos casos. As pessoas que forem até a secretaria solicitar para ter o cartão à gratuidade. O atestado, a gente está falando que ele tem uma validade de 90 dias para fazer o andamento do processo. Por quê? Porque às vezes foi no médico essa semana, a semana seguinte não conseguiu ir até a prefeitura, faltou algum auxílio, algum outro documento, para que a pessoa tenha 90 dias para estar entrando com essa documentação para que a gente realize a liberação do cartão. Então é isso que eu gostaria só de recolocar. Os vereadores estiveram, várias pessoas que estão aqui hoje estiveram na outra reunião de 15 dias atrás, são essas colocações. Quem já está cadastrado tem o direito, vai permanecer tendo o direito e de acordo com as necessidades de utilização diária. Não está havendo corte nenhum. Então, a única coisa que está havendo, assim, é uma solicitação de demonstração. E outra questão, gratuidade do transporte coletivo. Lei. A lei determina que o federal faça a sua lei de gratuidade, que é válido para
todos Por os favor, estados. senhor secretário, conclua. E estadual, governo estadual faz qual existe regramento para transporte intermunicipal e rodoviário que tem o seu regramento, e no município a prefeitura faz, que nós somente estamos fazendo um regramento para atender a população. Tá ok? Muito obrigada. Agora, eu vou ler uma outra pergunta da senhora Mariana Narciso. Também sua pergunta dirigida ao senhor prefeito Mário Botion. Senhor prefeito Mário, como foi feita esta conta para chegar nesta quantidade de 2 passagens dia? Pois tem crianças que usam o passe para escola e terapia. Como é que é o nome? Dona Mariana, eu vou ser repetitivo porque não tem outra resposta. Desde que mostrado a necessidade, a pessoa vai ser contemplada. Se ela faz na escola de manhã e faz uma terapia à tarde, é simples, somente levar um documento que será acolhido. Se faz parte de uma instituição, isso já foi feito. Vou ratificar o que o secretário falou. Eu já havia falado isso no início. Nós não fizemos nenhuma restrição ou fizemos nenhuma indagação às relações e com suas quantidades das instituições que encaminharam esse material lá para a mobilidade. Então, se falou que é 10, é 10, é 20, é 20, é 30, é 30, é 40, é 40. Só para ratificar, a dona Mariana, se ela não faz parte de uma instituição, é simples que possa fazer a solicitação e vai ser também acolhida, perdão. Agora eu passo a palavra para a vereadora Érica Tanque. Boa noite a todas e todos. Senhor prefeito, obrigada pela presença. Sabemos que o senhor não era obrigado a vir a essa audiência, mas veio, e agradeço por demais. Senhores vereadores e vereadoras, eu fiz algumas ponderações na última reunião e quem acompanhou e esteve presente nessa casa e acompanhou, e é sobre essas colocações que eu vou falar para ver se eu entendi corretamente. Primeiro, a nossa colocação junto ao prefeito seria do final de semana, que se estendesse os benefícios ao final de semana também, visto que muitas das leis que fazemos aqui, nessa Câmara, de todos os vereadores, é exatamente a participação de todos, das pessoas com deficiência, também porque encaro como saúde mental. Essa é uma colocação. Outra, eu tenho que dizer aqui, que um ponto é muito bom, e não foi dito isso ainda aqui, sobre o projeto do Executivo, é que a bilhetagem passa a ser da Prefeitura. Uma coisa que eu sempre achei que deveria ser. Antes, todos sabem, passávamos pelo médico, saíamos com um atestado e tínhamos que passar novamente por um médico da empresa. Isso hoje é cortado dentro desse projeto do prefeito, a bilhetagem passa a ser da prefeitura. Não teremos que repassar em outro médico. Esse é um ponto favorável do projeto, de qual gostei. Problemas que eu vi durante essa discussão e que falei com o secretário é a palavra especialista, exatamente por um problema tanto para o acesso quanto para a própria rede de saúde, que poderia demandar uma fila maior, mas pelo que eu entendi, e cai o anexo também, o anexo não faria mais, então não temos mais, já temos a fala do prefeito, que esse anexo e todas aquelas outras, como vários exames que debatemos na outra vez, não existirá mais. Eu quero só a comprovação pelo que eu entendi. E
se volta à lei que eu fiz, porque antes era obrigado todos aqueles que tinham deficiências permanentes, todo ano eles tinham que passar e comprovar novamente que continuava com aquela deficiência. Eu gostaria que voltasse a lei que caiu junto com a lei do PR, que para os permanentes nós tivéssemos 5 anos, como era a lei que caiu junto com o PR. Então, essa é a minha colocação. E aqui saliento, essa parte da bilhetagem é um grande ganho de a gente não ter, porque a gente sabia a dificuldade que era para passar pelo médico da empresa. E aqui não, através da prefeitura, tenho certeza que será muito mais humanizado, porque, na verdade, são a documentação que será analisada, não mais a pessoa ter que se deslocar para outro médico. Muito obrigada, senhor prefeito, e obrigada a todos os presentes. Obrigado, vereadora Érica. Uma lembrança bem positiva. Anteriormente, os exames médicos e a avaliação e a liberação para o passe, para a carteirinha, era feita por um médico da companhia, no caso da Limeirense e da Sudeste. Isso não vai ser mais assim. Se, eventualmente, como eu disse, houver necessidade de alguma avaliação, será feita pelos médicos da Secretaria da Saúde. Aquilo que vier será acatado. E com relação ao tempo, para as pessoas que já têm a definição de deficiência permanente, não haverá necessidade de nova comprovação. Não tem? Isso é a lei que a vereadora Érica colocou lá atrás, que infelizmente caiu junto. Até por uma questão de respeito e justiça, nós não colocaremos isso e a senhora, por gentileza, faça a emenda, até por uma questão de justiça. O que vai haver é a necessidade simplesmente de um recadastramento para atualização de dados. Não é novo exame. Então, a pessoa que tem uma deficiência permanente, ela tem permanentemente a gratuidade. O que a lei vai contemplar é a necessidade de fazer um recadastramento, o que é natural que seja feito em qualquer outra situação. Agora eu passo Assim, o anexo cai, nesse substitutivo ele não existe mais, para facilitar, para agilizar e também para acolher as demandas que foram trazidas por vocês. Agora eu passo a palavra para o vereador Estevão. Boa noite, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Boa noite, prefeito. Boa noite, vereadora Érica, a qual eu estendo meus cumprimentos a todos os vereadores, secretários, as autoridades da OAB. E a minha questão é desenhar um cenário aqui e tentar ser mais objetivo em termos de negociação com o nosso prefeito. Temos um cenário de que já foi demonstrado que nenhuma pessoa ficará sem atendimento por conta das suas necessidades. Mas nós sabemos que nós não vivemos apenas por necessidades. Nós temos as nossas atividades extras, as situações flutuantes, a qual nós já comentamos aqui, situações de circunstâncias que são imprevisíveis, e aí talvez as pessoas estariam desassistidas com a gratuidade. Prefeito, há a possibilidade de nós aumentarmos a quantidade além da necessidade das pessoas? Há essa possibilidade de termos, além da necessidade, mais algumas passagens que essas pessoas não tenham que comprovar as suas necessidades? Fica aqui a minha pergunta. Vereador Estevão, obrigado também pelas suas colocações. Vereador, para a gente estabelecer um regramento, nós partimos de alguns princípios, né? Entendendo que essas duas utilizações, na média, seriam suficientes.
Eu disse ainda há pouco, se colocado em prática houver necessidade de se fazer ajustes, nós os faremos. Eu entendo que alguma mudança nesse momento, nós vamos avaliar. Vamos ver os números novamente, embora a gente já tenha os visto, estudado bastante. Mas nós vamos avaliar. Eu acho que esse espaço aqui é exatamente para isso. E fico muito à vontade de ter vindo aqui, muito satisfeito de poder estar aqui para responder, para tentar o convencimento no bom sentido e também de ser convencido e fazer os acolhimentos que são necessários. Esse é o nosso papel. E virei a esta casa tantas vezes quantas forem necessárias para discutir qualquer tipo de assunto que a gente entender que tenha uma pertinência e uma abrangência igual esse que estamos aqui discutindo hoje. Então, vamos fazer uma nova avaliação, vereador Estevam, se existe espaço nesse momento para essa dilatação, vamos dizer assim. Tá bem? Farei agora um novo bloco de perguntas. A senhora Vanessa Cristina Matias, também endereçada ao senhor prefeito. A pergunta: concordo com regras, mas meu filho joga bola final de semana, é uma atividade, concorda? Em questão sobre a passagem de usuários que utilizam o transporte, o problema que vejo é a empresa que não está se adequando com a cidade, está falida. Vanessa, nós intervimos na empresa, infelizmente, e vou dizer aqui para vocês, já disse isso em outras oportunidades, que nem nos meus piores pesadelos passou a necessidade ou a possibilidade de intervenção no transporte coletivo do município de Limeira. Mas, infelizmente, pelo estado de insolvência da empresa, nós tivemos que fazê-lo. E a senhora tem razão. Realmente a situação estava insustentável. E os dados estão aí, as informações são públicas, existem processos que já tramitam na justiça. Aliás, a empresa já recorreu, já perdeu em 2 instâncias a possibilidade de voltar a assumir e a executar o contrato. Essa possibilidade já ficou quase que extinta. Enfim, a senhora tem razão e nós estaremos ou estamos produzindo um novo edital para trazer um transporte coletivo de qualidade, equilibrado, onde as pessoas que pagam as suas passagens também não sejam oneradas pelos exageros de algumas pessoas. E é por isso que nós estamos criando esse regramento. No caso do filho da senhora, ele é atendido por qual instituição? Nenhuma, não tem problema nenhum. Isso tudo pode ser levado lá para a secretaria e avaliado e acolhido. Tá bem? Agora eu passo a palavra. Alguma pergunta do microfone? Alguém? Se identifica o nome e para quem dirige a pergunta. Boa noite, senhora presidente dessa comissão, Mara Costa, em nome da qual eu cumprimento todos os demais integrantes dessa casa. Senhor prefeito, boa noite, todos os demais integrantes do executivo. Eu gostaria antes de fazer uma observação com relação à fala do excelentíssimo senhor secretário Daniel de Campos, que ele comentou da injustiça social que seria ou é de públicos, dos pagantes pagarem a mais em função da isenção. Senhor secretário, de costume histórico, o Brasil tem no seu executivo, legislativo e outros poderes cortar na carne alheia. Nós sustentamos o legislativo, nós sustentamos a prefeitura, sustentamos comissionados, sustentamos todo o bloco político da cidade inteira. O senhor acha realmente que alguém vai se importar em dar gratuidade para os deficientes? Eu tenho certeza que não. Com relação à pergunta, senhor prefeito, o passe do acompanhante está condicionado ao deficiente. Eu pude presenciar casos em que a mãe só recebeu, após a avaliação do CIT, 2 passes. Ela tinha que ir até a entidade, ficava o dia inteiro esperando a pessoa ser atendida, para só depois retornar para casa. Isso vai continuar ou vai ser sanado, senhor prefeito? Olha, com relação à sua colocação, obrigado, Norbert, pelo seu questionamento. Com relação à sua primeira fala,
eu digo para você que nós estamos tratando a gestão pública com austeridade, com muita austeridade. E que o que o doutor Daniel falou é uma questão mesmo de colocar equilíbrio em todas as situações. E que a gratuidade alguém paga. A verdade é essa. É isso que nós precisamos saber, entender. Parece que já repeti isso várias vezes, mas vou repetir tantas quantas forem necessárias. O que existe hoje é o cadastramento da necessidade do acompanhante. Cadastro deficiente, a pessoa que tem deficiência, e ele automaticamente no cartão é acreditado também a possibilidade do acompanhante utilizar. Com licença, senhor prefeito, mas o acompanhante não tem direito ao retorno para casa sozinho. É essa a questão. Muitas pessoas ficam esperando na entidade o dia inteiro. O senhor compreendeu agora? Eu gostaria de saber se o acompanhante vai ter direito a retornar para casa para poder tomar conta dos seus afazeres e só depois retornar sozinho para poder pegar o deficiente, conforme o caso. Essa é uma questão que nós podemos avaliar. Hoje é desse jeito, é assim que funciona. Não é? Porque é um regramento que a gente estabelece e aí o sistema, a gente precisa avaliar se o sistema absorve isso, essa mudança dessa natureza, porque o cartão é um só, não são dois cartões. Entendeu? O cartão que o deficiente usa é um só. O nosso problema... E o acompanhante pode ser qualquer um, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser o vizinho, sem problema nenhum. Hoje funciona assim e vai continuar funcionando assim. O nosso problema é o município cuidar também do acompanhante. De toda forma, muito obrigado, senhor prefeito, senhor Daniel. Está anotado aqui, vamos levar essa situação, essa condição também para avaliação melhor. Agora a pergunta do senhor Geraldo Araújo Neto, que é deficiente auditivo. Ele faz a pergunta dirigida para o secretário Dr. Daniel. Se a lei federal for aprovada sobre gratuidade de transportes para estados e municípios, deve cumprir e respeitar dos nossos direitos. Por que outros estados e municípios cumprem lei para deficientes sobre gratuidade? E por que daqui vai cortar, pois vocês não respeitam a lei para deficientes? A legislação federal, ela tem a abrangência do transporte interestadual, no caso do estado intermunicipal e a municipal dentro do município. Né? Nem todos os municípios têm regramento para isso. Né? Limeira é um dos municípios que tem o regramento. Isso não é geral. Né? Não tem todos os municípios que têm uma regra específica para o deficiente. No caso, aqui tem. Né? E o que se pretende, justamente com a legislação encaminhada, é que continue tendo uma legislação específica, sendo um dos municípios de todo o país, de todo o estado, que tem uma regra própria para isso. Né? E como nós falamos, regra própria. Né? Quando você faz uma legislação de forma indiscriminada, você não coloca regra nenhuma. O que está sendo colocado, e foi até por muitos vereadores aqui colocado, e até na fala da vereadora Tancinha, que ninguém é contra regramento. Então, o que se coloca é o regramento. E ele veio para casa justamente para que fosse purificado. Né? Outras ideias surgissem, como surgiram e foram levadas ao senhor prefeito, e essas ideias avançaram. Né? Justamente a finalidade da discussão é justamente essa, bem como a discussão que estamos tendo agora na audiência pública. Né? Então, nós temos aqui um regramento que se pretende manter, né, embora, né, temos e não temos, né? Nós temos uma vacância da lei que permanece a gratuidade por decisão da companhia. Mas agora, com essa lei, nós estaremos resolvendo isso. Eu só gostaria de enfatizar que aquilo que está sendo aplicado até esta data é exatamente aquilo que ainda está na legislação de 1996, principalmente e até para com o acompanhante. Né? O acompanhante hoje segue a regra, está sendo seguida a regra de 96, ou seja, ele só tem direito à gratuidade
quando estiver acompanhando o deficiente, né? Então, isso não foi mudado até agora e também não foi objeto de mudança na atual legislação proposta. Nesse aspecto, manteve-se a redação, a visão da linha anterior, sem qualquer prejuízo, né? Mas, como bem disse o prefeito, é uma questão que ainda, enriquecida por esse debate, poderá ser analisada. Ok? Agora passo a palavra para a vereadora Constância. Bom, a minha fala ela vai seguir no sentido de retrocesso social, que foi o que a advogada acabou de colocar há pouco. Nós temos que, gostei, já vou voltar a dizer que gostei do prefeito estar aqui, mas eu sinceramente não gostaria que nós saíssemos daqui como nós entramos. Da forma que está sendo colocado, nós vamos sair daqui da forma que nós entramos. E isso é muito preocupante. Então, eu espero realmente que saia daqui, no mínimo, como o prefeito mesmo disse, que tem muita coisa que pode ser mudada. Então, eu pediria para ele para que a gente pudesse esperar, aguardar um pouco mais, não votarmos isso agora, aguardar um pouco mais, para que algumas situações sejam revistas. Inclusive, eu fiz uma emenda a 233, exatamente nessa emenda, eu estou dizendo aqui, inclusive, o artigo 2º do projeto, ele deixa a seguinte colocação: a gratuidade a que se trata essa lei se limitará a 2 passagens por dia útil e a cada usuário que não comprovar a necessidade da passagem extra, não tendo caráter acumulativo. Então, nessa lei, nessa emenda, eu sugiro, né, que retire exatamente essa cláusula e que acrescente que o passe especial será para fins de semana, para fins de atendimento médico, educacional e lazer, não recaindo restrições alguma quanto ao limite da passagem. O que eu ouvi aqui, inclusive acho que o William falou, ninguém aqui, vou voltar a dizer, eu não acredito, sinceramente, que tenha grandes problemas com relação à utilização desses passes. Volto a dizer, os passes têm que ter critérios, falei mesmo, só que assim, eu não vejo que isso deva dificultar a vida de quem está levando a sério, de quem está fazendo tudo da forma como tem que ser feita. Os deficientes estão usando o passe, pelo que eu estou percebendo, com responsabilidade. Eu não estou vendo dessa forma. E o Daniel de Campos comentou aqui que o projeto veio, o projeto veio sim para cá, mas ele já veio com a intenção de passar ele aqui na Câmara, e a gente conhece, sabe como funciona isso. Só aconteceu essa interrupção por conta dessa audiência pública, porque da forma que estava indo, eu não percebi que isso ia ter muitas modificações, não. Então, eu acho que essa audiência ela veio realmente para que ouvíssemos realmente quem precisa do passe, que são vocês. Porque nós, legisladores aqui, a gente passa pelas comissões, mas ninguém sabe o que passa vocês. Quem sabe o que passa são vocês, os pais do deficiente. Só um minutinho. Por favor, conclua a pergunta. Os pais do deficiente, a família que sabe. Então, eu continuo achando que a gratuidade ela tem que continuar como vinha vindo. Se tem algum problema, que tem família que está usando fora do horário e usufruindo, aí já não é problema, aí é problema de fiscalização. Aí não é problema de que ele não pode sofrer, os deficientes não podem sofrer com 4, 5 que está dando problema. É um problema da prefeitura e ela que resolva isso. Eu vou trabalhar nisso sempre, vou bater que realmente nós não podemos voltar a retroceder. Andamos até aqui, voltar para trás, não. Por favor, não. Tá? Muito obrigada e desculpa as formas que eu coloco às vezes. Redirecionar a pergunta. Senhor prefeito, depois de tudo que o senhor ouviu aqui, eu gostaria que o senhor respondesse se vai continuar com o projeto da forma que está, ou o senhor se sensibilizou
e o senhor pretende realmente rever essa situação, porque não me convence e não convence a ninguém que esse valor ele está onerando o município. Se o senhor somar todas as passagens da forma que está no projeto, dá 565 mil e não 265 mil. É só fazer a conta. Então, eu gostaria que o senhor respondesse se mudou alguma coisa, por favor, ou se o senhor vai conclua. continuar turrão nesse assunto. Muito obrigada. Vereadora, obrigado mais uma vez aí pelas suas palavras. É sempre importante a discussão. Dizer para a senhora que penso que não seja turrão. Acho que sou do bom entendimento, tenho tranquilidade, tenho serenidade, mas tenho firmeza nas ações. Isso que precisa a gente pontuar. Alguns assuntos aqui já haviam sido discutidos na própria comissão. E penso que nós avançamos. Nós estamos saindo daqui com um aceite na emenda dos vereadores, que privilegia os finais de semana. Estamos saindo daqui com a retirada daquele anexo e da necessidade dos exames e dos laudos especiais. Então, isso é um avanço. Penso que já avançamos bastante. E volto a insistir, não existe maneira de se estabelecer alguns critérios se não houver um regramento. E regramento não é punição para quem usa de maneira correta. E quem usa de maneira correta continuará sendo atendido nas suas necessidades, ainda que ela seja uma particularidade. Eu vou repetir. O regramento é para estabelecer critérios, que aqueles que estão sendo atendidos e usam corretamente, continuarão sendo atendidos nas suas necessidades. E nós acolheremos, inclusive, as particularidades. É isso que eu quero deixar de mensagem mais uma vez para vocês. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Wagner Barbosa. Lembrar que são 9h05 e às 10 horas nós temos que encerrar a audiência. Então, passo a palavra para o vereador Wagner, por favor. Obrigado pelos 30 minutos, presidente. Quero saudar a nossa presidente, doutora Mayra. Quero saudar também o nosso prefeito, Mário Bution, e na pessoa dele, todo o pessoal do Executivo. E saudar todos os nossos companheiros vereadores, todas as pessoas que estão presentes e todas as pessoas que estão lutando pela causa dos deficientes. A minha pergunta é o seguinte, para o prefeito. Existe a relação, a dificuldade das pessoas que são deficientes em comprovar se vai precisar de 2, 4, 6, 8, 10, para poder ter uma estimativa de quanto a mais as pessoas vão precisar. O laudo do médico de 90 dias é uma pergunta que talvez seja interessante para as pessoas. Se passasse para 180 dias e na Secretaria da Saúde disponibilizasse alguns médicos exclusivamente para os deficientes, para que eles pudessem ter um atendimento e esse próprio neuropsiquiatra, ele possa falar, ele vai analisar duas passagens, mas ele vai ter que ter lazer, ele tem que fazer um curso complementar, ele já sabe a necessidade de cada um a partir do laudo dele. Então, aí o que ele faria? Já falou, aqui vai precisar de 6, esse vai precisar de 8, outro vai precisar de 12, de acordo com a avaliação. E que a Secretaria pudesse fazer um mutirão, colocar os médicos especificamente para atender todos os deficientes, para que eles pudessem ter esse laudo e já sair com a relação de cada um, a quantidade específica de passagem que cada um precisaria. Muito obrigada, vereador.
Vereador Wagner, obrigado pela sua intervenção também. Com relação ao laudo, só para esclarecer mais uma vez, isso é a validade do laudo. A pessoa vai no médico, pega o laudo hoje. Ela tem 90 dias para ir na prefeitura, lá na Secretaria da Mobilidade e levar esse documento. É isso. Não é que o laudo só a cada 90 dias, enfim, tem que fazer um laudo novo. 90 dias é um prazo de validade para a pessoa ter. Fez o laudo hoje, tem 90 dias para chegar lá na secretaria. Se entender que 180 dias é necessário, isso não tem nenhum problema. Isso não vai causar nenhum impacto, né? Não muda nada. Com relação à sua sugestão de que a rede disponibilizasse os médicos, ou venha disponibilizar os médicos, os especialistas, para um atendimento mais rápido, para fazer esse acolhimento de maneira mais objetiva, fica aqui um compromisso meu de também fazer isso. Isso também não tem nenhum problema, né? É uma atividade necessária, é uma atividade, ou melhor, é um laudo, é uma avaliação necessária para que a pessoa com deficiência tenha a possibilidade de continuar fazendo seus outros tratamentos. Então, isso não vai ferir nenhum princípio ou nenhuma fila de espera com respeito a todos os demais, mas nós podemos criar uma alternativa sem desrespeitar a regra de chegada e de solicitação de exames. Nós podemos fazer isso em paralelo com os profissionais médicos para resolver esse assunto de maneira mais rápida e objetiva. Isso é tranquilo, sem problema nenhum. Vereadora Constância, a senhora já teve a sua fala. Muito obrigada. Agora a fala da Mariana. Mariana, eu só vou fazer aqui a pergunta, mas eu vou estar deixando com o senhor prefeito, depois você pode se direcionar na Secretaria da Saúde, porque a pergunta cabe mais numa questão da Secretaria da Saúde, tá? Não cabe aqui, senão a gente, entre aspas, a gente perde tempo. Senhor prefeito, a Secretaria da Saúde, para ser exata, a senhora Cássia, mandou minha filha até a policlínica e o doutor Marcel, neuro, se nega a atender, pois ele não é neuropediatra. Eu vou deixar com ele e depois a senhora esteja procurando para resolver em relação a isso. Muito obrigada. Agora o senhor Todd, nossa, desculpa, seu João. A sua pergunta também é dirigida ao senhor prefeito. Na carteirinha do deficiente não dá direito à integração, apenas para as carteirinhas comuns? Seu João, a carteirinha hoje e no futuro está liberado para integração, não tem restrição nenhuma, não são carteiras ou credenciais diferenciadas, é uma só. A integração é única. A próxima pergunta pode ser no microfone. Alguém vai utilizar o microfone? Por favor, identifique o nome e... Primeiramente, boa noite. Meu nome é Neymar, eu tenho um filho autista. E a gente já viveu na pele essa semana. A minha esposa levou o menino no médico de manhã. Marcou o pediatra junto. Tinha 2 médicos pela manhã. Usou as 2 passagens e passou pela pele. O regramento. Não passou a carteirinha. A pessoa que estava de cobrador foi insensível, não deixou entrar. Estava sem dinheiro, passou uma vergonha lascada. Eu acho que não saiu nenhum comunicado. Saiu? Diário do município, alguma coisa que já estava valendo? Não, absolutamente. Não. Por que aconteceu isso? Neymar, eu não posso dizer, não sei te responder, mas se vocês anotaram o número do ônibus e o dia, nós vamos levantar. O que não mudou nada até agora, absolutamente nada. Está cadastrado certinho, foi feito o cadastramento certo. Eu tenho um filho autista de 7 anos que precisa de acompanhamento, ele não se locomove sozinho, ele dá crise, ele dá um monte de trabalho. Sim. E aconteceu isso, mesmo a criança dando crise, a pessoa não sensibilizou, não teve condições. Eu diria que isso é uma questão pontual. Nem não começou ainda, né? Não, Neymar, não mudou nada, Neymar. Não mudou nada. Não mudou nada. Nós já fizemos o cadastramento,
o novo cadastramento, estão todos cadastrados, as informações, todas elas, mas isso não está funcionando. O que está funcionando é o mesmo cartão que vinha sendo antes. Aconteceu isso, infelizmente, você não sabe dizer em qual trajeto foi. Minha esposa deve saber, a linha 2. Se souber, você pode fazer o contato, dá que nós vamos tomar providência. Se houve, eu até diria, você pode deixar os dados, que é necessário, inclusive, para não acontecer isso de novo, de nos procurar, nós vamos pegar o seu telefone, o seu contato, para levar o seu cartão até lá no CIT e passar novamente e ver se houve algum problema com o cartão. Tá? Depois disso, teve outro problema dessa natureza? Não usou mais ainda, né? Tá. Mas era... Lá na associação com os associados... Lá na associação com os associados, nós entregamos a planilha de atendimento. Então, ficou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada um, entendo eu, que foi para o seu dia. Nós precisamos mudar uma atividade de sexta para a quarta. Nessa mudança, todos da quarta foram cancelados, não passou a carteirinha. Olha, William, vou falar de novo, só para a gente não alongar muito. Mesmo entendendo que pode ter sido pontual, mas já aconteceu. Então, isso precisa ser levado informado, porque o novo cadastramento não está validado no sistema. Não está validado. Então, se hoje mudou para cima, para baixo, para tarde, para noite, não está diferente do que era antes. Se aconteceu, por gentileza, procure a secretaria, que ela vai revalidar o cartão, fazer a observação que tem que ser feita, a mudança, eventualmente. Eles foram aí lá ao CEPROSOM e ao terminal e resolveram o problema, desbloquearam a carteira. Tá? Eles desbloquearam, mas eles desbloquearam, está resolvido, não precisa nem procurar o secretário. Mas aconteceu o fato. Mas... pode ser como o senhor colocou, pode ser que seja pontual, mas foi ou uma coincidência, mas aconteceu. Tá bem, mas, isso deixou a gente intrigado, porque é uma mudança. Não fiquem, porque o novo cadastramento não está validado no sistema. Ok, muito obrigada. Agora eu tenho uma pergunta da senhora Geraldina Aparecida Santos Ferreira, está endereçando ao secretário de Assuntos Jurídicos, ao doutor Daniel. Esta lei tem mais de 20 anos e, conforme a fala do senhor prefeito, quem paga as passagens gratuitas são os cidadãos pagantes, do qual não estão reclamando. Precisamos garantir e fortalecer os direitos adquiridos e não estar retrocedendo, e não este retrocesso social que não se enquadra nem mesmo nas leis da Constituição, porque se mexeu no que estava dando certo. Importante salientar novamente que quem mexeu nisso não foi a atual gestão, foi uma decisão do judiciário, certo? E no decorrer de todo esse tempo foram identificados alguns problemas, né? E esses alguns problemas estariam sendo sanados por um novo regramento. Esse que é o objetivo. O prefeito tem deixado claro na sua fala, né, que a intenção, em momento nenhum, é de prejudicar aquele que está usando devidamente. Isso será aquilo que as entidades já apresentaram, que são o maior volume de usuários efetivos. Isso já foi acatado, já foi resolvido. Aqueles que não estão vinculados a alguma entidade, esses teriam que se amoldar à nova regra, né? ao novo regramento de apresentação para cadastro. E aquilo que já estava cadastrado será reaproveitado. Então, notem que o objetivo não foi de forma nenhuma em dificultar. Foi dados vários passos para facilitar. Logicamente que aqueles que já fazem parte de uma entidade, eu creio que nem estão aqui. Por quê? Porque eles já não têm mais dúvidas com respeito àquilo que vai acontecer, porque a entidade já encaminhou, já fez o cadastro e já dirimiu todas essas dúvidas. Logicamente que aqueles que não estão vinculados a uma entidade é que estão com a dúvida, e dúvida que é justa, né? Por isso até
dessa audiência pública, onde está o prefeito acompanhado dos secretários, para dar os devidos esclarecimentos. Quanto a retrocesso, olha só, citando só um comparativo com o INSS, ele também fez seus regramentos com respeito aos benefícios que ele dá, né? Por quê? Porque ele estava totalmente aberto. Eu não quero, de forma nenhuma, abrir o debate da mudança da Previdência. Não é isso, por favor. Mas, assim, aquilo que já acontece no INSS, que existem regras a serem cumpridas por todos aqueles que têm benefícios. O que está sendo colocado na nova legislação é justamente um regramento para que haja uma ordem e a devida apuração e não haja nenhuma forma de tratar alguém de uma forma diferenciada ou de forma injusta. É isso que se busca com a atual legislação, que, volto a dizer, está sendo enriquecida pelo trabalho da Câmara e pelo debate aqui. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Helder. Senhora presidente, parabéns pela audiência pública. Prefeito Mário Butião, secretário aqui presente. Doutora Eliane, parabéns pela explanação da Elaine Medeiros. Quero cumprimentar também aqui a minha professora, que foi minha professora no ISCA, Aldi Giorgetti, e também a doutora Yolanda, que se faz presente aqui, e a Rebeca, representando a Unip aqui. Seja bem-vindo. Eu ia fazer uma pergunta minha, é repetitivo, mas muitas pessoas me perguntaram, prefeito, eu vou retornar nesse assunto aqui, que é por esse assunto que às vezes nós tivemos muito cuidado na comissão, e a comissão de obras, praticamente unanimidade, nas palavras que falou também a doutora Elaine sobre o direito de ir e vir, e que a limitação das passagens, nós como comissão se posicionamos contra a limitação da passagem. Tanto é que chegou mais uma pergunta aqui, no meio de várias, no mesmo sentido: se o deficiente precisar ir ao hospital à noite, isso não tem como comprovar antes, é algo emergencial. Se ele já foi, e acaso ele precise novamente, eu sei que essa pergunta já foi feita várias vezes, e agora ele pergunta se precisar ir novamente e não dá tempo fazer a inscrição. E também, na mesma pergunta, como já teve a aprovação da emenda dos vereadores através do Executivo, gostaria de saber se a possibilidade, acho que já tem uma emenda da Constância, ou às vezes de mais vereadores, de tirar essa restrição e colocar a limitação. Tanto é aí que está tantos problemas que a gente anda em todo lugar, toda Limeira, a maior reclamação é isso. E se há possibilidade de ter essa aceitação também pelo Executivo, de tirar essa restrição e deixar a limitação, os 2 passos. Essa é a pergunta. Obrigado. Vereador Helder. Deixar ilimitado, desculpa. Deixar ilimitado, com todo respeito, é deixar do jeito que está. Se nós apresentamos minimamente um projeto para criar alguma disciplina, isso é algo que a gente não estaríamos aqui se fosse para termos isso. E volto a dizer, esse é um regramento, não é penalização. Quem utiliza certo vai continuar utilizando certo, quem precisa de mais vai ter mais. Casos pontuais, aí não tem como você criar uma regra que cubra todos os problemas. A pessoa adoeceu, é um problema. É um problema. Mas, nesse momento, como que eu vou estabelecer um regramento que avalie isso, que possa identificar isso? Isso são as excepcionalidades. Eu só coloco isso pela doutora, que a doutora Elaine falou, e outros advogados, e a doutora Carol também disse, entendeu? Então, acima dos próprios advogados falando isso, do direito de ir e vir, essa limitação, acho que a população está colocando que o número não pode estar acima dos direitos, né? Que a vida está acima de qualquer situação também. É a reclamação que eu sempre ouço por aí. Embora a doutora foi muito
foi muito objetivo, e depois a vereadora Carol, também conhecedora do assunto, fez pontuações e ponderações com relação além da Constituição, mas o direito de ir e vir na Constituição, e nem nas outras, não é objetivamente claro que tem que ter gratuidade restrita para todo mundo. É uma questão social que tem que ser tratado socialmente, e nós estamos tratando socialmente, com regramento. Então, nem na Constituição e nem nas outras legislações diz que a gratuidade tem que ser geral e restrita. Fala que é um problema social, que tem que ser tratado socialmente, e eu entendo que isso seja verdadeiro e necessário. E nós não estamos cerceando, nós podíamos ter uma regra de não ter gratuidade, nenhuma. Isso seria um contrassenso, seria um retrocesso social, um retrocesso de posicionamento. O que nós estabelecemos são regras mínimas, e as excepcionalidades, infelizmente, nenhuma legislação consegue tratar de tudo e de todas as excepcionalidades. E já vou concluir. E fazer uma menção à pergunta da Geraldina, que fazem 20 anos a legislação e que não há reclamação. Infelizmente, essa não é a realidade, porque hoje aqui nós temos as pessoas com deficiência, mas o cidadão comum, ele não veio participar, mas ele se manifesta. Infelizmente, agora não tem mais aqui a Marita, que é do DA, do DV, ela não está mais aqui, mas ontem eu estive novamente reunido lá na Casa dos Conselhos, com o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, com todos os conselheiros, para tratar desse assunto novamente, tirar dúvidas, e imagino que elas devam ter ficado todas dirimidas. Mas uma observação da Marita, que é a coordenadora, agora eu não lembro se é do DEL ou se é do DV, a Marita é do DV, né? Ela fez uma observação preocupante, que os cidadãos comuns têm hostilizado, no caso dos deficientes visuais, por causa da gratuidade. Por quê? Porque pesa no bolso deles. Infelizmente, a Marita não está aqui, mas qualquer um de vocês pode perguntar, e devem perguntar para a Marita o que está acontecendo. Então, o cidadão comum, ele sente sim. Infelizmente, eles não estão aqui para colocar o seu ponto de vista, não é? E a nossa preocupação desculpa, não, você é um cidadão, existem outros aqui, eu estou dizendo a grande massa, né, trabalhadora que paga o transporte coletivo. Então, isso é só para respeitar esse item, viu, vereador? Mas existe sim uma preocupação do cidadão, porque cai no bolso dele. Agora eu passo a palavra para o vereador Jorge. Boa noite. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a vereadora Mayra e os vereadores, membro dessa importante comissão que estabeleceu essa audiência pública. Cumprimentar aqui na pessoa do meu amigo Pedro, todos os deficientes que ainda estão no plenário. Quero cumprimentar os 12 vereadores, Pedro, que estão na casa, centenas de pessoas que estão no plenário. Quero cumprimentar o secretário Rodrigo Oliveira, doutor Daniel de Campos, e quero cumprimentar o prefeito por ter vindo aqui a essa audiência pública. E é importante, o prefeito deixou uma reunião lá no gabinete dele, com 70 pessoas, marcado para 7h30, e está aqui há 3 horas respondendo as perguntas. Isso é muito importante deixar claro isso também, porque os secretários têm vindo nas comissões responder, mas a presença do prefeito realmente é motivo de enaltecer. E o motivo muito maior ainda, o prefeito dizer que está aberto. O projeto foi enviado a essa casa, ainda não está aprovado, foi apresentada inúmeras emendas, tem uma emenda que a vereadora Érica coletou assinatura de todos os vereadores, os 21 vereadores ajudaram a assinar essa emenda para melhorar o projeto. Outras emendas poderão vir. E também uma pergunta que eu ia fazer, já foi praticamente respondida. O acompanhante, Dalbert trouxe esse assunto para o debate, é um assunto importante, porque é bem colocado isso. As entidades, embora tenha lá um acolhimento para as famílias, tudo, mas é importante nós, vereadores, promovermos uma emenda, ou o próprio executivo, para tratar de forma diferenciada o acompanhante. Mas eu não vou me alongar e nem fazer pergunta, porque falta só 15 minutos.
e tem vários deficientes aí na fila para fazer pergunta ainda, mas, mais uma vez, parabenizar o prefeito por ter a coragem de vir aqui, deixar lá no gabinete uma reunião com 70 pessoas e, durante 3 horas, ouvir e dizer que pode ter avanço no projeto. Isso é motivo de enaltecimento e é muito importante. O Executivo tem que vir sempre mesmo aqui e sempre vem. Secretário Rodrigo, secretário doutor Daniel, agradeço a presença, já vieram outras vezes e tenho certeza que virão quantas vezes são necessárias para esclarecer tudo o que precisa esclarecer. E, inclusive, como disse o prefeito, avançar naquilo que precisa avançar. O prefeito acabou de dizer, não está fechado o projeto, não está aprovado o projeto. Precisa avançar alguma coisa? Vamos estudar a possibilidade. Obrigado. Vereador Jorge, obrigado pelas palavras. No início da minha fala, eu disse que poderia ficar até às 8, exatamente por conta dessa reunião. Aconteceu lá no gabinete a reunião do Grupo de Gestão Popular da região 4, e eu haveria de estar presente, mas resolvi ficar aqui até o final, em respeito às pessoas que vieram, aquelas que vieram e já se retiraram, e aos próprios vereadores. Muito obrigada. Agora eu passo a fala a uma pergunta de microfone, depois teremos mais uma pergunta por escrito e 2 vereadores e encerraremos. Não, Wagner. Ele tem mais uma pergunta por escrito, depois tem mais 2 vereadores e temos que encerrar. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Eu sou Marcelo, sou arquiteto da Secretaria de Urbanismo, sou membro do Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência, e eu queria só registrar que o pessoal ainda permanece aqui. Nós estamos atentos, parabenizando a audiência pública, que foi muito importante para que a gente possa definir essa lei que está em andamento, né, que está em discussão. Mas faço a solicitação em 2 casos. Primeiro, agradecendo ao Rodrigo, secretário de Mobilidade, e ao Mário, prefeito, porque sempre nas solicitações que são feitas dos conselhos, eles têm nos atendido prontamente. Fazer um convite às pessoas, o William já esteve lá com a gente, mas a gente precisa da participação das pessoas com deficiência em maior número no Conselho. A gente tem solicitado isso. Embora as entidades estejam lá, o Conselho é uma instância aberta para que vocês possam fazer as reivindicações e a gente faça essa ponte com o poder público. Então, é importante a presença das pessoas com deficiência e dos pais e responsáveis por essas pessoas. Então, nós estamos lá para ajudar nessas reivindicações. E a solicitação, desde quando nós começamos o trabalho em 2008, junto com o professor Joaquim, muitas coisas a gente alcançou, mas muitas ainda são necessárias para a gente conseguir. E a questão do acompanhante é algo importante que a gente precisa trabalhar. A gente tem recebido reclamações nesse sentido. Então, até antes da queda da lei da gratuidade, a gente estava conversando com as entidades para que a gente pudesse ajudar no edital novo que vai acontecer. Então, é importante a presença das pessoas com deficiência para a gente continuar essa discussão. E a questão do lazer e da cultura, que é fundamental ao deficiente. Então, é importante que isso esteja na pauta dessas discussões. E, mais uma vez, reforçando o convite para que a gente estreite esse laço e leve isso ao poder público e à Casa dos Vereadores. Então, agradeço aí. Você quer Obrigado. deixar a pergunta, Marcelo? Não, queria só fazer a manifestação que o Conselho tem acompanhado e a solicitação no sentido do acompanhante e da questão do lazer e da cultura, que é fundamental aí, complementando. Você né? quer passar o dia da reunião do Conselho, aonde As reuniões são às terças-feiras, segundas terças-feiras do mês, na Casa do Conselho, a partir das 8h30. São abertas a qualquer pessoa com deficiência, sem deficiência. Estamos lá para ouvir e para poder levar essas reivindicações. Obrigado. Obrigado, Marcelo, e certamente essas questões, assim como outras, como eu disse, estamos aqui para fazer o acolhimento e avaliação de tudo que foi colocado aqui. Essa pergunta do senhor Silas Medeiros: o transtorno mental é endereçado ao senhor prefeito? O transtorno mental é deficiência ou não? Dá direito a passe em feriado? O transtorno mental.
O Wagner já providenciou. Eu sou frequentador do CAPES 2, né? No caso meu é transtorno mental, né? Aí o que esse quadro, transtorno mental, seria deficiência ou não, no caso, né? De transtorno? É uma causa, né? Olha, isso é uma questão de avaliação clínica mesmo, de médico, né? Eu não me sinto... eu não me sinto... Só leigo, né? Leigo para dizer isso aí. Eu não me sinto capaz de dizer para você, capacitado, de dizer se isso é deficiência ou não. Isso precisaria ser atestado pelo médico. Pelo médico, Pelo médico. É CID lá que consta, né? Tem o problema que a pessoa tem lá, é CID que consta, né? Isso, classificado. E, no caso, o passo assim para a pessoa, né, como eles estão falando, né? No feriado, assim, para a pessoa, no caso, assim, ela teria direito, no caso, assim? No caso, então, no lazer, né? Isso aí entra no caso do lazer, né? No caso, seria, né? Seria? Primeiro é a questão da confirmação se é considerado deficiência ou não. E se for considerado, está no regramento, nessas regrinhas que nós estabelecemos. Tem o direito da passagem, sim. Para lazer, no caso? Isso. Aí isso incluiria sábado, domingo, feriados, assim? Isso, sábado, domingo, feriado e todos os dias. Porque eu canto em coral também, né? E às vezes a apresentação do coral acaba caindo em dias de feriado, assim, né? Então, no caso. Mas no caso meu é mais para tratamento mesmo, que eu sou do CAPES 2, né? Que eu tenho transtorno, né? O meu caso é transtorno, né? É diferente, né? Não tem problema, tem direito também. Tem direito. Então eu posso, não é só 2, então não seria só 2 por dia, no caso, né? Assim, o CAPES teria que fazer esse atestamento, dar esse atestado para você e fazer a indicação das suas necessidades. E lá nós fazemos o acolhimento. Sim, então tá certo. Obrigado. Obrigado a você. Porque tem 2 vereadores. Por favor, a última pergunta de microfone. Faltam 2 vereadores e, dependendo do tempo, a gente ainda abre pergunta. Mas, senão, a gente tem que encerrar. Por favor. Meu nome é Adriana. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo ou para o prefeito, pelo seguinte: o senhor falou de recadastramento, disse que está todas as carteirinhas que já existem recadastradas lá, só que não está funcionando nada ainda, só está recadastrado. O Rodrigo passou que quem é das entidades, essa entidade já deu a informação ao CIT, já foi feito, tudo certinho, as necessidades de cada um, é caso consumado. Essas 2 passagens que está sendo liberada por carteirinha, vocês vão cancelar alguma carteirinha ou todas as carteirinhas terão essas 2 passagens e, dependendo da necessidade de cada um, entra esses critérios e daí as pessoas vão ter que provar com laudo, tudo, mas as 2 passagens, para quem já tem carteirinha, está garantido e, como você colocou, Rodrigo, daí vem para as próximas, entra toda essa exigência, tudo. 2 passagens, está garantido para todos esses 2.300 que tem a passagem? É isso. Tem a carteirinha? Desculpa. Então, vamos por parte. As instituições já estão pacificadas, é o que nós falamos, já está cadastrado. As instituições, os atendidos já estão cadastrados no sistema. Sim. As quase 400 pessoas que já procuraram o cadastramento também já estão cadastradas no sistema, com a sua carteirinha. E isso está aguardando o momento de validação. A partir do momento que a gente passar a ter esse novo regramento, valida e o sistema começa a funcionar com essa validade. Então, o Rodrigo disse que não há necessidade, quem já tem, de fazer novo exame médico, levar novo laudo médico. Precisa fazer só o cadastramento, porque tem que ir lá no CIT, passar o cartão com aquelas necessidades futuras. Sim. É isso? Eu só fiquei na dúvida porque como ele colocou que as entidades já entregou e já está certo, e no caso 2 passes, vocês estão dando liberação para 2. Então, se essas pessoas que já levaram a carteirinha no CIT, que já está recadastrado lá, isso, como da entidade, não 2 precisa, passes já está liberado. Não está liberado, não precisa levar laudo novo. Aquilo que vocês já fizeram está valendo e vai continuar valendo. Não serão cortados dessas pessoas? Não serão cortados. Nós não estamos pedindo para as pessoas que estão indo fazer o recadastramento individualmente trazer novo laudo médico. Está validado aquele que já foi feito lá atrás, em algum momento a pessoa já foi lá no médico
que era assim, agora não vai ser mais, lá no médico da Limeirense, teve a validação, está acreditado o seu cartão. Isso não mudou. O cadastramento foi só para revalidar, não o exame médico, mas a revalidação dos passes. Sim, a minha preocupação era que se fosse cancelar a carteirinha. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o vereador Marcos Xavier. Obrigado, presidente. Prefeito, parabenizar pela presença aqui. Muito importante que o prefeito esteja na audiência pública e possa esclarecer todas as dúvidas dos nossos cidadãos referente a esse projeto. E também melhorias no projeto. Eu acho que é importante aqui, prefeito, enfatizar que o projeto, da medida que está, eles não está agradando a população. O senhor disse aqui, na pergunta do Helder, que existe o regramento e está se criando um regramento. Eu vejo pelo projeto 2 tipos de regramento. Primeiro, a gente deveria conceder para os deficientes. Não só o fato de ser deficiente, ele tem que ser comprovado carente. Entendeu? Então, ele tem que ser deficiente e carente. Aí, além do mais, existe mais os... Aí ele tem que comprovar as situações de uso desses passes para ter uma oportunidade de ter passe maior. Eu acho que a gente podia colocar um regramento no sentido da carência da pessoa, mas comprovada a carência, comprovada a necessidade, eu acho que não deveria ter limitação, prefeito. A população aqui espera que não tenha limitação, porque na medida que você precisa ir para uma Santa Casa, como é um caso pontual, né, como o senhor mesmo disse, eu não vou ter condições se de repente ter expirado a minha quantidade de passes ali. E é isso, nós estamos restringindo a necessidade de ir e vir daquelas pessoas que mais necessitam. O senhor já trabalha com isso há mais de 20 anos, sabe da dificuldade de cada um, nós poderíamos ampliar muito mais, nós sabemos que o orçamento da prefeitura também é restrito, mas nós não devemos desconfiar dos deficientes, achando que eles vão utilizar além do que necessita. Eu não vejo uma pessoa que tem um carro na garagem que vai deixar de pegar o seu carro e passear com o seu filho deficiente visual, deficiente físico, vai deixar de ir com o seu carro para ir com o ônibus. Entendeu? Nós não imaginamos isso. Então, eu achei que viria com os números aqui, apresentando de fato qual que é o uso hoje, qual que se gasta, e apresentar as pessoas deficientes, carentes, elas devem ter, sem restrição de quantidades, e assim, a quantidade limitada, apenas para aquelas pessoas que realmente necessitam. Se fizer um enquadramento, né, e também não vejo que a população, prefeito, vai ficar, se uma pessoa citou isso numa entidade, vai ficar com maus olhos para os deficientes, porque ela está pagando a passagem deficiente. Quem não gostaria de não ter esse direito? Eu acho que todos estão aqui e gostariam de não estar passando por isso. Então, eu gostaria, prefeito, que acatasse essa situação. Um regramento para as pessoas deficientes economicamente que necessitam. E sem limitação. E aí, fica o critério do senhor. Gostaria que o senhor refletisse. Parabenizo mais uma vez da presença do senhor aqui. Mas a população espera isso do senhor. Entendeu? Se fizer estudos, tiver o impacto financeiro, o senhor vai conseguir fazer isso para nós. Nós temos certeza. Nesse projeto aqui também, prefeito, passa aqui, no artigo 7, infrações onde estão estipuladas sanções do anexo. E aqui diz, uso abusivo do benefício. Primeira ocorrência, 6 meses, segunda ocorrência, 2 meses. O que é uso abusivo do benefício? Está limitado, vai usar aquele limite, não tem como usar abusivo. Então, o projeto já está contemplando aqui sanções para pessoas que são deficientes, pessoas que fazem o acompanhamento dos seus deficientes, pessoas que têm que comprovar economicamente que não estão aptos a poder pagar
esse transporte, e ainda existem as sanções. Como a gente vai ficar numa situação esperando que vai ter uma flexibilidade após o projeto ser aprovado? Não tem como, prefeito. Então, senhor, mais uma vez, eu peço encarecidamente que o senhor crie um novo regramento, olhando para as pessoas economicamente que mais necessita deficiente. Muito obrigado, prefeito. Vereador, obrigado pela intervenção. Tudo nesse momento contribui para a gente avançar. A questão da avaliação social, isso não houve nenhuma limitação das pessoas que nos procuraram, absolutamente nenhuma, né? Todas elas têm necessidades, né? Com relação à penalização, a maioria das leis e de regras que são estabelecidas por esta casa, elas acabam criando algum tipo de punição para quem desrespeita. Nós sabemos que o limite de velocidade em tal lugar é 80. Se eu passar de 80, eu vou ser multado. Mas se eu não passar, eu não vou ser multado, nem penalizado. Isso é uma questão muito mais proforme da legislação do que de punições. Saber que existe. Saber que existe. Infelizmente, isso é da natureza humana, da minha, de todo mundo. Sabendo que existe algum tipo de punição, né, a gente toma mais cuidado. Infelizmente é assim. Então, nós estamos sensíveis, sim, e estou aqui por conta disso. Eu disse ainda há pouco que quando o William sugeriu que os vereadores olhassem para cada uma das pessoas, e eu olhei para cada uma delas com muita tranquilidade, porque tenho certeza absoluta que ninguém ficará desassistido. Aqueles que usam da maneira adequada não serão desassistidos. Existe a necessidade de estabelecer essa limitação, esse regramento, simplesmente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Mir do Lanche. Boa noite, presidente Mayra. Prefeito Mário, obrigado pela presença aqui nessa audiência pública. Para aquelas pessoas que trabalham nas empresas, prefeito, e a renda não passa de 3 salários mínimos, e de repente ela precisa usar para outra necessidade, será que ela se enquadraria também? Obrigado, vereador Mir. Para quem trabalha, o Vale, né, o VT, o Vale Transporte, é da legislação que o empregador, obrigado, vereador Estevam, que o empregador lhe conceda. Se ele tiver outras necessidades, além do trabalho, e se enquadre dentro do perfil que é o cadastro único, né, é o perfil do cadastro único do governo federal, ele vai poder também fazer uso para outras atividades que não seja para trabalhar. Faz um tratamento, faz um acompanhamento, vai estudar, não tem nenhum problema. Está coberto. Agora teremos uma última pergunta do senhor Dalber, e aí encerraremos para a lavratura da ata e estaremos encerrando a audiência pública. Muito obrigado, senhora presidente. A pergunta é para mim? Sim, senhor. Então, e é rápido. Eu pediria que a presidente suspendesse a sessão por alguns minutos, porque eu preciso ir ao banheiro. A sessão, a audiência. Só um minutinho, vereador. Muito obrigado, senhora presidente. Seja bem-vindo novamente, senhor prefeito. Muito obrigado por retornar. Posso senhor ficar prefeito, mais 3 horas aqui. Senhor prefeito, apenas para ser bem objetivo, e eu vou deixar de lado um pouco da polidez costumeira dessa casa, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o senhor não está percebendo que o projeto do senhor prejudica todas essas pessoas? O nosso problema é o seguinte... eu entendo perfeitamente que o senhor tem um problema financeiro, mas eu volto a dizer, a população sustenta todos os entes políticos, sustenta todas as pessoas. Tá bem. Então, o que nós queremos saber é o seguinte: depois de todos esses pareceres, o senhor não se sensibilizou e não consegue compreender que o projeto do senhor prejudica muitas pessoas, praticamente 2.000 pessoas? E a outra questão...
qual o tempo de vacância que vai ter nessa lei? Porque as pessoas precisam se preparar, serem cadastradas. Qual vai ser o tempo de vacância a partir da sanção dessa lei? Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado, senhora presidente. Dona Albert, com muita tranquilidade, com muita serenidade, eu vou dizer para você que se eu acreditasse de maneira diferente, nós não teríamos encaminhado o projeto para esta casa. Eu penso que é pertinente que todos nós façamos o debate, que todos nós busquemos soluções para os nossos problemas, e eu estou aqui exatamente para isso. Eu acredito que esse regramento não vai prejudicar ninguém que utiliza o transporte da maneira adequada e vai coibir, inibir exagero daqueles que exageram e fazem uso ou mau uso do transporte ou da gratuidade, que é, mais uma vez, que é paga por quem paga a passagem todos os dias, o trabalhador, o desempregado. É bom lembrar disso. Essa é a realidade. Com relação à vacância, podem ficar tranquilos que o tempo necessário para fazer as alterações, aliás, já temos quase 70 dias. Não, já são 2, 3 prorrogações que foram feitas. Foi feita a primeira, a segunda, e se houver necessidade de fazer mais um interstício aí para que as pessoas façam os seus cadastros, isso será feito da maneira mais tranquila possível. Ok, muito obrigado. Suspenda a sessão para o término da ata, para a lavratura da ata, assinarmos e encerrar a audiência. Para a assinatura da ata. Tem. Não, Pedro tem. Ah, né? Tem. Ó, só põe a caneta em cima que eu assino. Espera um pouquinho. Ó, aqui é só um visto. Só um visto. Pega só um visto. O meu nome tá na frente ou não? Aqui, ó. Pera aí, calma aí. Deixa eu segurar. Ponha. Aí, só um visto. Meu nome tá aqui? Não, só um visto aí. Mas eu também vou assinar. Assine. Para o senhor ficar, onde que eu posso assinar? Deixa, só porque o senhor assinou, se o senhor ver o que o senhor está assinando, sem saber, né? Mas eu estou assinando junto, tá bom? Bom, beleza. Estou assinando junto. Madame Constância Félix. Tá vendo? Tem mais alguma coisa? Tem um monte de mais. Mais é? Pra eu? Tem mais. Tem um monte. Tá, isso é danado. O negócio aqui. Vou pegar o Pedro assinando aqui, ó. Não, eu peguei. Eu assinando. Não. Não precisa. Tá bom? Você jamais. Não tem mais coisa. Mais quatro? O esteiro você pegou. Sim. O esteiro não tá assim. Quem tá? O vereador Cleiton. O vereador mais bonito da Câmara. Eita, diabo. Eita, diabo. Vai assinar? Não, vai assinar não. Peraí. É um vistinho. Aí eu estou assinando embaixo.
Ah, tá dentro. Aqui, tá escrito o nome do senhor aqui dentro. Sessão.